Olá, boa noite, namastê, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui novamente para fazer mais um vídeo, né? E sejam todos bem-vindos, aqueles que conhecem o meu trabalho, aqueles que estão acompanhando comigo esse estudo, para que nós possamos desenvolver as nossas mentes, as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Aqueles que estão chegando agora também sejam bem-vindos, junte-se a nós. Nós somos um grupo que estamos estudando todos os mistérios que existem na natureza e estamos tentando nos conectar com o que há de mais sublime, com a nossa alma e desenvolver as nossas potencialidades e capacidades. Então, se você gostar desse trabalho que estamos desenvolvendo, por gentileza, dá um like, né? Um joinha e se inscreva no canal, seja um seguidor como nós. Comente aí, faça seus comentários, propondo novos estudos, novas buscas, e seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje do mistério da água. Eu estive assistindo uma palestra com um espírita, acho que alguns devem tê-lo conhecido, Trigueirinho. E o Trigueirinho, ele era um espiritualista incrível, né? E ele abordava os assuntos assim na maior delicadeza, na maior propriedade que ele tinha para discorrer determinados assuntos, né, que prendia a atenção da gente, aquela voz calma que ele tem, né, aquela tranquilidade para estar falando das coisas. E o Trigueirinho, certa vez, ele fez uma palestra dizendo do mistério da água. E hoje, com todos esses problemas da água, das pessoas estarem culpando a água, né, por todos os acidentes que vêm acontecendo, né, essa palestra dele veio à tona novamente. Trigueirinho já desencarnou, mas existem os seguidores dele que começam, que de repente eles colocam essas palestras maravilhosas do Trigueirinho. E ele começa falando o seguinte: a humanidade aprenderá a lidar com a água quando entender a renúncia, a entrega e o sacrifício. O homem não tem relação com os elementos da natureza, porque se sente ser um ser superior, capaz de dominar os elementos da natureza. A água é dos elementos o mais sacrificado, e esse elemento renuncia, seguir tranquilamente para servir ao homem, mas coisas mais rústicas, mesmo assim, ela luta para sobreviver como uma água viva. Eu achei muito interessante e ouvi também uma palestra de uma pessoa, né, falando o porquê, né, desse problema ter ocorrido, né, no sul do Brasil, tendo em vista que vinha água de tudo quanto é lugar. E esse cientista ele falou o que aconteceu, né, devido ao calor excessivo que aconteceu lá na Amazônia, né, aquela massa de ar quente com aquelas nuvens carregadas desceram tudo na costa ali da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes não permitiu que elas fossem para o mar, né, fosse para outra direção. Elas desceram naquele corredor, vindo parar ali no estado do Rio Grande do Sul, onde ela encontrou um lugar adequado, né? E transformou-se em chuva nos lugares mais baixos, onde estão as casas, onde estão as pessoas, onde estão as cidades. E provocou aquela enchente toda. Tem vindo do Oceano Atlântico, também colaborou, porque uma massa de ar quente que está, o Oceano Atlântico está impedindo que aquela massa de ar quente que está vindo do Oceano El Niño,
em direção ao continente, ela suba, né? Porque tem uma barreira ali, ela não está conseguindo subir, porque conforme ela vai caminhando, vai subindo, ela vai diminuindo, e ela vai trazendo a chuva em vários lugares. Então, aconteceu o quê no Rio Grande do Sul? A chuva de 3 meses, choveu tudo num dia, inundando todos os rios que não aguentaram com o seu fluxo. Essa é a visão científica da coisa. Inclusive, esse cientista chegou a abordar, né, a culpa do homem nisso tudo. Ó. O desmatamento, né, a matança desordenada de animais, um cientista falando isso, muito agrotóxico, né, querendo mudar a constituição da água. Mudando os rios, né? Alargando, diminuindo, formando lagos e assim por diante. E o Trigueirinho ele fala o seguinte: existe um mistério na água que a ciência não consegue conceber e nem explicar. A água, ela inicia, ela brota, ela é criada e vem desde o início de toda a criação. Se vocês forem ver lá na criação que existe em Gênesis, vocês vão ver a primeira coisa que foi criada foi a água. Foi o pioneiro, é o elemento primeiro a ser criado de um fluido universal que o homem não consegue imaginar. Tudo vem depois da água. Precisamos saber usar a água com sabedoria, mas o homem se mantém na ignorância das coisas do universo. Quando envenenamos a água, aqui ele faz uma colocação dos envenenamentos na água através do quê? Dos agrotóxicos, quando se mata com produtos químicos, nós não sabemos o que estamos fazendo, porque a água é o H2O, é o hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E quando se coloca, né, outros produtos químicos, né, outras fórmulas, ela muda. Ela deixa de ser a água original, ela deixa de ser a água viva, né, e ela vai buscar para se purificar. Nós não sabemos o que estamos fazendo, e mais ainda, não temos a ideia dos débitos kármicos que estamos adquirindo. Segundo o Trigueirinho, toda vez que nós modificamos qualquer coisa na natureza, nós estamos tentando mudar algo que foi feito pelo Criador. E esse elemento, ele vai revidar um dia, porque ele vai tentar se purificar novamente, porque tem uma função. A função da água é servir de alimento para tudo que existe de vivo na natureza. As plantas, as algas, tudo, né? Primeiro nós matamos a água e depois usamos, né? Então, o homem vem explorando a natureza como se fosse dele, sem atentar para todas essas situações, e ele está adquirindo karma. Através da água, chega até nós impulsos fundamentais. Precisamos nos unir com os elementos da natureza para nos entender e entender o processo de evolução. Quando se coloca, né, um produto químico para determinado alimento, né, dar mais lucro, progredir mais, você está matando ali naquele local, né, muitos micro-organismos que ali iriam se beneficiar da água e processar na sua evolução. Tudo na natureza tem uma razão de ser. Tudo. Quando houve lá as 7 pragas do Egito, nada mais é do que, né? O rio encheu, depois o rio baixou, as rãs que viviam no rio lá saíram todas,
Depois disso vieram os gafanhotos, né? Porque não tinha chuva, houve uma seca muito grande lá nas plantações de trigo, os gafanhotos invadiram aquele massa, né? Porque se tivesse a plantação, se tivesse chuva, se tivesse tudo, estava tudo equilibrado. Mas desde aquele tempo já estão provocando o desequilíbrio na natureza. Quando se provoca o desequilíbrio, um dos elementos, ele vai revidar, ele vai procurar, dentro da sua evolução, melhorar, mudar e conquistar o seu aspecto inicial. A constituição planetária, tudo que está colocado aqui tem a sua forma natural de ser útil e de ser usado com moderação e respeito. Observando, você já imaginou antes de um banho, você está cansado, está esgotado, você vai, toma aquele banho com aquela água deliciosa, você sai de lá calmo, tranquilo. Assim é a água no planeta Terra. Quando o planeta recebe aquela água pura, aquela água com a sua constituição original, ela relaxa, ela acalma. Mas, se de repente recebe uma água impura, uma água cheia de agrotóxico, uma água mudada por conta de produtos químicos acrescentados nela, o que acontece? A Terra vai revidar contra aquele elemento químico. Ninguém conseguiu ainda processar toda a reação dos elementos químicos na natureza. Não é algo sobrenatural aqui que eu estou falando, não. Estou falando algo, processamento de reações químicas. Então, todo esse problema aí de estar modificando a estrutura da terra, a estrutura da água, desmatamento que não propicia que a água no estado de gás ela possa ir para a natureza, para a atmosfera, transformar depois em chuva e cair pura novamente, né? O que acontece? A Terra ela vai reivindicar aquilo. Há um descontrole, existe o descontrole, é um produto químico a mais. Dependendo da reação que você faz no laboratório, se você coloca determinado produto, você causa uma explosão. Assim são os produtos químicos que existem na natureza. Se estão modificando, né, preciso que tenha a ideia de entender o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? Então, você entra para o banho cansado, estressado, e sai de lá calmo e tranquilo. O papel da água é esse. Então, nós estamos modificando algo que a natureza nos dá gratuitamente. A água é gratuita, ela é para todo mundo. No entanto, vende-se as águas num preço exorbitante. Por quê? Porque eles primeiro contaminam a água, depois eles fazem todos aqueles reservatórios para purificá-la de novo com uma porção de produtos e vende para aqueles que têm o direito a ter a água. Então, como está a energia do planeta ao receber uma água modificada? Como está a energia do planeta Terra quando ele recebe uma água impura? Controlada, direcionada para promover apenas bens materiais para alguns. A Nestlé, ela vem com um caminhão aqui para o Brasil, com aqueles navios, ficam atracados lá, lá para cima do norte, para lá, os caminhões descem, eles enchem de água do aquífero que nós temos lá no norte e leva tudo para fazer os produtos deles. Gratuitamente, ninguém vê isso. E aqui para o brasileiro a água é vendida. Quando nós fazíamos as nossas pesquisas como patriotas, nós cansamos de falar isso. Naquela estrada que existe, que abriram ali, que vai ligar a Venezuela ali na Guiana Francesa, saindo ali na Guiana Francesa, né? A AAA, ali roda caminhões 24 horas por dia.
A China chega ali, ela pega a terra do Brasil, ela leva a terra bruta com tudo, ela leva com tudo, porque ela vai fazer a limpeza dessa terra lá na China, porque ela tira tudo da terra, pedras preciosas, ouro, tudo. Ninguém está olhando isso aqui no Brasil. Ninguém está olhando isso. Como estamos tratando os mares e os oceanos? Como eles estão sendo tratados? Nós sabemos, 70% da água que existe, 70% do planeta é constituído de água. Isso quer dizer a importância da água, a água é mais importante do que a terra. A água é um condutor de cargas magnéticas. Ela conduz carga magnética para atingir o equilíbrio. E a maior parte nos oceanos não estão sendo tratados com o respeito necessário. Então, as cargas magnéticas têm o objetivo de tornar o ar respirável. É para isso que existe a água do mar, tudo isso é para estabelecer o equilíbrio e tornar a água respirável. Até uma respiração num ar seco, ele faz mal para a saúde. Quanto de nós já não fomos orientados que quando estivesse muito seco o tempo, que nós deveríamos, né, colocar uma toalha molhada para que seja uma umidade é importante. Mas o homem agora está explorando até os oceanos, ele está ampliando, está avançando com a terra nos leitos e tudo. O Criador conta com a água para que a gente não pereça. Se faltar a água, não existirá vida. Não tem como existir vida sem água. É isso que as pessoas têm que estar atentas. Então, diante disso, né, a água ela transmuta tudo que é produzido. Tudo que é produzido com a água é transmutado. Agora, como que uma água transformada ela vai transmutar? Porque essa história dessa enchente aí ainda é uma incógnita até para os estudiosos, porque, segundo eles, houve ali uma espécie de um tsunami. Saía água de tudo quanto era lugar. O rio Guaíba é um rio. Ele provocou ondas violentas e foi invadindo tudo. E nós sabemos que a onda acontece onde? Nos oceanos. Mas no rio Guaíba aconteceu. É só vocês pegarem aí os vídeos que eles estão apresentando, pessoas que conseguiram filmar no momento, aqueles verdadeiros tsunami levando tudo, a água chegou a arrancar a casa com tudo. Aqueles alicerces enormes, aquelas construções fortes, não é casa de madeira, não é palafita que ela levou. Ela levou construções pesadas, ela derrubou árvores. E todos os elementos ali sofreram, todos os seres que estavam ali sofreram, os peixes morreram, as aves sofreram, o gado, os porcos, os pintinhos. Hoje tinha um caminhão de pintinho que caiu numa estrada, todos aqueles pintinhos que eles criam hoje, os pintinhos, né, que serão o futuro frango, como se você plantasse um pé de alface, fosse lá no seu quintal, colhesse aquilo lá e comesse. É assim que se faz um frango ficar daquele tamanho, é um pintinho, né, que eles chocam ali as centenas deles, colocam a luz em cima deles ali para que eles se transformem naqueles frangos enormes, depois enche de hormônio aquilo lá e vende, né, aquele frango enorme lá num preço exorbitante para os carnívoros. Eu nunca vou esquecer uma frase que eu ouvi do Leonardo da Vinci. Ele falava que nós somos os verdadeiros cemitérios humanos, que nós trazemos dentro de nós cadáveres de seres vivos quando você consome a carne. Mas aí vai, a pessoa fala, viu, não consuma carne. A pessoa fala, você é um idiota, onde você viu isso? Não tem nada a ver. E faz aquela carnificina, tudo isso está pesando na humanidade.
Tudo isso, e um dos elementos que constitui isso, está se rebelando contra isso. Nós temos o calor excessivo, o sol está mostrando também que está descompensado. Nós estamos tendo calor aqui absurdo. Calor absurdo, frio, em lugares que nunca teve calor na Europa. Na Europa teve onda de calor, desencarnaram centenas de idosos, de pessoas que nunca conseguiram conviver com o calor. Aqui é com o frio. Quantos problemas de frio, de neve, inclusive, nós tivemos no sul do Brasil. Brasil é um país quente, né? Tem até neve, tem aqui agora, ultimamente. Se vocês virem tempos atrás, não existia neve no Rio Grande do Sul. Começou a ter de uns tempos para cá. Depois começaram, desmatam tudo para plantar soja, e essa soja vai servir de ração para o gado, para tirar a carne, para vender a carne, e assim por diante. Daí não vai ter cobrança? Lógico que vai. Isso é lógico. É lógico, o próprio universo ele cobra, porque você está mexendo no equilíbrio. O homem está desequilibrando as coisas para sofrer as consequências. Essa é a mesma coisa, você alimentar seu corpo com coisas estranhas, você fica doente. A terra está doente. A água está adoecida com tanta coisa que estão colocando nela. Tiraram todas aquelas macela que dizem, né, que dentro da água para purificar a água, né? Quando existe uma passagem, inclusive nas escrituras, que falam que a água estava contaminada, e daí eles puseram uma planta lá, que existia no Rio Nilo, inclusive, e a água ficou potável. Tiraram tudo aquilo para plantar o arroz. Né? Então, já mexeram ali, né, na estrutura da água e daquele local. A biodiversidade está sendo transformada pelo homem. Depois, a revolta, aí fico implorando, ai, Deus, ajuda aquele pessoal. Ai, Deus, não digo que não precisa orar. Claro, porque pessoas inocentes acabaram sofrendo as consequências e perdendo tudo que tinha por lá. Mas é preciso ter coerência ao fazer as coisas. Hoje eu vi um blogueiro, um rapaz, chorando, né? Chorando no lugar onde ele mora, não teve enchente nenhuma, né? Mas ele estava doído, politicamente falando, estava doído, porque, falando mal, inclusive, do estado de São Paulo, do Nordeste, tudo porque uma ou duas, três pessoas começaram a fazer críticas, dizendo, eu acho errado isso, mas você nunca deve revidar a altura da pessoa que está ofendendo, porque quando ele fala, os paulistas odeiam São Paulo por causa da Revolução, por causa do Getúlio meteu o pau no Getúlio Vargas, e as pessoas misturam muitas coisas para levar vantagem. Eu até respondi, escrevi lá no vídeo dele, falei, olha, eu entendo a sua revolta, mas não é distribuindo ódio que você vai conseguir fazer com que essas pessoas elas parem com as críticas. São pessoas doentes. É preciso dedicar amor às pessoas. Porque tem tudo, existe a lei da ação e da reação. Esse povo não entende, eles acham que não, que o homem é todo poderoso, que pode mudar isso, mudar aquilo. Lá no Rio Grande do Sul, agora chegaram à conclusão, né? Porque a água, ela modifica, ela influencia o magnetismo do continente. É o equilíbrio para a atmosfera, para a respiração, o crescimento desordenado da cidade, a invasão das áreas impróprias para a construção, ocupação de áreas que contribuem para as enchentes, falta de planos de contingência, educação e orientação. Não se educa o povo para conviver, né, com os elementos da natureza.
Eles vão deixando a coisa, está progredindo, né? Vamos plantar cada vez mais e plantar e plantar. E esse rapaz, ele fala, porque o estado do Rio Grande do Sul era o mais rico, nós queríamos mesmo separar do Brasil, né, por conta disso. Mas agora está todo mundo amalhando. Eu respondi para ele, eu falei assim, olha, o primeiro estado que mandou oxigênio lá nessa enchente foi São Paulo. E ele metendo a pau, falando mal de São Paulo, sem ter a noção do que está acontecendo, do que tem por trás de tudo isso. É a natureza cobrando o seu espaço. O meu avô, ele sempre falava, o homem está desmatando, o homem, ele não tinha instrução nenhuma, o meu avô. Ele sabia, ele trabalhava com restaurante, ele era um ótimo comerciante, ele sabia fazer conta, sabia ler, sabia escrever, mas ele não era nenhum economista. E ele falava, o homem está avançando, avançando cada vez mais, um dia a água vai cobrar. E ela cobra mesmo. Porque ela vai indo, ela vai encontrando espaço, o poder, a água, foi a primeira coisa que surgiu no universo. É da água que vieram todas as outras coisas, que foram criadas. Nosso corpo, nós somos a maior parte de água. O planeta tem 70% de água, 30% de terra apenas. Vocês acham que um dia as águas não vão engolir tudo isso? O homem querendo avançar, aumentar mais, você acha que ele vai conseguir? Claro que não vai. Ele tem que ter consciência e ficar com aquele espaço dele ali, parar desse desmatamento desregulado, fazer planejamento. Olha quantos, eu chorei todos esses dias, eu estou chorando por conta dos animais. Olha quantos animais morreram, quantos animais abandonados estão lá. Milhares de animais, milhares que foram recolhidos por voluntários pelo Corpo de Bombeiros e estão pedindo ajuda. E outra coisa, não é para qualquer um que deve mandar ajuda, não, porque tem gente já aproveitando dessa situação. Tem que fazer como o cara da Havan está fazendo. Ele arrecadou e ele vai lá, vai ver quem é a família que precisa e vai dar para a família que precisa. E não mandar para o governo, porque agora o governo está apresentando lá, fez uma porta lá que nunca funcionou, vai fechar aquela porta que depois tudo aconteceu. Vai lá ver no Rio Grande, ainda em Porto Alegre, a água desceu apenas, ela baixou o nível apenas 50 centímetros, se não me engano. E porque a bomba que esgota aquela água não está funcionando por conta da energia elétrica. Meu Deus, nós estamos aqui, em que era que nós estamos? Será que ele nos descobriu até hoje um meio de fazer com que houvesse energia, mesmo que houvesse uma enchente, com todos os recursos que nós temos hoje? Ainda acontece isso? Que prevenção foi feita a partir disso? Tinha que ter sirene nesses lugares aí onde existe a propensão à enchente, que as pessoas fossem avisadas do problema. Não existe. No Brasil não se preocupa com isso. Só se preocupa de ganhar a eleição, de ser prefeito, daí vai ser deputado, e deputado quer ser senador, de senador quer ser governador, depois quer ser presidente, e fica nessa história toda, o povo todo se iludindo, porque nenhum faz nada, e depois dá nisso. Porque eles vão lá, eles só pegam o dinheiro que é pago de imposto e tudo, e não faz nada que é para fazer para o ser humano. Não existe um só local de prevenção, um local para acolher, né? Num caso de uma enchente, no caso de algo que aconteça num lugar desse aí, não existe. Porque nunca se preocuparam com isso, né? Porque o homem acha que ele é o todo-poderoso, está tudo bem. Enquanto está tudo bem lá, vamos fazer festa, vamos fazer aquela carnificina, matar aquele monte de animal, aquela matança. Se vocês tiverem oportunidade de ver, vá num frigorífico, ver como que um gado ele entra para o local de abate. Ele chora. O gado, quando ele vai para ser morto, para ser abatido, ele chora. Isso é muito triste.
Isso é muito triste. Eu acho que precisaria fazer uma campanha, acabar com isso. Nós temos um monte de proteína vegetal que pode ser consumida sem que faça essa matança desordenada, desmatar tudo, plantar soja para servir de ração para o gado. Tudo na natureza, ela tem que ser dosada, tudo. Não é necessário essa matança, essa criação desenfreada para acabar com tudo. Usar de um ser vivo para fazer isso, você consome quando você não tem outro recurso, não tem outra coisa para você se alimentar, mas nós temos uma infinidade de alimentos, não tem necessidade. Existem festas aí que as pessoas fazem porco, gado, frango, peru, tudo para consumir num dia só. Para que isso? Para que isso? Depois ficam sofrendo tudo com obesidade, com doença, porque esses caras aí, para ganhar mais no mercado, eles injetam um monte de hormônio nesse animal que é feito, o garrote, ele é criado para ser abatido. Já pensou criar um animal para ser abatido? Onde nós estamos? Que diferença existe do tempo de hoje de 3.000 anos atrás? Nenhuma. Não existe nenhuma. Hoje salvaram um cavalo que ficou num telhado um tempão, e ele, calmamente, ele esperou que os bombeiros sedassem ele, botaram nele as boias, colocaram ele num barco, trouxeram ele super debilitado, porque ele ficou até hoje, desde sábado, em cima daquele telhado. Acharam que ele ia até morrer. E ele estava todo feliz lá, tomando soro e comendo o feno que eles estavam dando para ele, em lugar improvisado, porque não existe locais para acolher tudo isso, caso aconteça uma enchente, caso aconteça uma catástrofe dessa como aconteceu. E eu, até agora, olha que eu vasculho a internet todo dia, eu não vi um líder religioso manifestar-se sobre essa situação, ou fazer uma campanha para mandar alguma coisa para eles lá. Eu não vi nenhum. Só vi espiritualista falando do assunto. E eu vi muitos espiritualistas, amigos meus, foram até lá e estão fazendo campanha para ajudar os animais, essa ONG aí, porque todos precisam ser ajudados. Entraram numa casa e eles pegaram cachorro, gato e uma galinha. Apareceu a moça dando soro para a galinha com uma seringa. É isso que a gente precisa ver. Essas coisas. Se houvesse um espaço, né, onde acolhesse essas pessoas, caso aconteça alguma, nós sempre temos que ter em mente que estamos aqui agora, amanhã eu posso não estar mais aqui, daqui a pouco eu posso não estar mais aqui. Então, a gente precisa fazer as coisas com sabedoria, respeitar. Não adianta você bater no peito, eu acredito em Deus, em Jesus e tudo, se você promove tudo coisa errada. Isso aí é em vão, gente. Isso não vai levar a nada. Isso não vai levar a nada. A gente precisa desenvolver, né, a consciência para algo melhor, respeitar a natureza. Ensinar os nossos filhos a respeitar os animais, parar de ficar maltratando, parar de ficar modificando o que existe na natureza. A natureza é perfeita, ela não precisa ser modificada por ninguém. O homem não tem esse poder de ficar modificando simplesmente para atender o capitalismo, esse capitalismo desenfreado que existe por aí. Para que isso? Não existe essa necessidade de fazer isso.
Então, vamos passar essa lição, vamos acordar para a realidade. A vida é tão curta, vamos vivê-la com sabedoria, com inteligência. Vamos dedicar o nosso tempo com algo útil, vamos nos alimentar com alimentos apenas o necessário para o nosso organismo. Não precisamos viver de exageros. Outra coisa que também lá no Rio Grande do Sul eles plantam e vendem muito é o fumo. O fumo para fazer cigarro. O que o cigarro causa nas pessoas? Daí vem aquele rapaz lá nervoso dizendo que como que pode isso? Todo mundo maltratando o Rio Grande do Sul. É a causa, é o efeito da causa que eles proporcionam. Quantas pessoas já não morreram de câncer por causa de fumo, por causa de cigarro? Será que ele não pensa nisso? Complicado. Complicado. Se o Brasil continuar assim, é por isso que nós temos o governante que temos. Todo povo tem o governo que merece. Todo povo tem o governo que merece. O povo brasileiro merece isso mesmo, alguém que pensa como ele. Então, é necessário que nós mudemos, é necessário que nós levemos para as pessoas os nossos novos conceitos, abrir os olhos dessas pessoas para algo real, para algo mais criativo, para algo que atenda às necessidades da vida, para que seja uma lição que o Criador nos deixou. É para isso que nós estamos aqui, para desenvolver as nossas capacidades, para nós proteger a natureza, para nós não só nos protegermos, mas proteger a natureza, proteger o universo de todos esses estragos que estão acontecendo. E era isso que eu queria deixar para vocês. Namastê.